três formas básicas. A primeira seria pela evaporação pelo solo, né? Essa água, o solo ao aquecer, essa água ela vai estar sendo evaporada. Tem um processo de percolação, que é a perda dessa água para os níveis mais baixos, né? Então, eu vou estar irrigando meu solo e essa água ela vai descer para níveis mais profundos, onde as raízes não podem estar fazendo essa captura. E outro processo, pensando na água que está disponível no solo, que está disponível para aproveitamento da planta, essa água ela vai ser perdida pelo processo de evapotranspiração, que é essa perda de água pelas folhas. Então, e o que vai estar determinando essa minha capacidade de retenção e uma menor percolação é a minha porosidade do solo. Então, que lá na porosidade vamos estar entendendo como um solo que é mais arenoso, argiloso, siltoso. Então, quanto maior essa porosidade do solo, maior a capacidade de retenção de água. Então, já considerando estes fatores, então existem seriam três formas básicas da gente estar entendendo esses tipos de irrigação. A primeira forma básica, e inclusive a forma mais antiga de irrigação, é a irrigação superficial, também conhecido como irrigação por alagamento ou irrigação por sulcos. É a irrigação que a água vai escoar diretamente sobre a superfície do solo. E aí, pelo processo da capilarização, vai estar tendo essa distribuição e essa umidificação do solo, ou mesmo processo de alagamento. O segundo processo é a aspersão, que consiste em simular uma chuva, né? Então ele faz uma chuva artificial, que é um processo amplamente utilizado, né? Então, o processo de aspersão vai estar incluindo aí a microaspersão, a aspersão convencional, aspersão de impacto, autopropelido, próprios pivôs de irrigação, as mangueiras perfuradas do tipo mangueira Centeno. Então, são todas essas formas de irrigação por aspersão. E outro sistema é a irrigação localizada ou irrigação por gotejamento, que a água vai estar gotejando diretamente na área das raízes das plantas. E cada um desses sistemas ele vai ter em si uma eficiência determinada. Mas o que é a eficiência do sistema? Eficiência é considerado com uma relação entre o que eu estou molhando ali, né, o que eu estou colocando de água e o quanto que essas plantas elas vão de fato conseguir absorver dessa água que eu estou colocando ali. E aqui eu vou estar considerando as perdas por evaporação e por percolação, além da água que vai ficar retida no solo que a planta não consegue absorver. É uma das características, inclusive, dos solos que são argilosos, né? Que ele tem essa capacidade de reter água, né, por mais tempo, de forma que eu não precise estar fazendo uma rega contínua, mas ao mesmo tempo essas partículas do solo retêm água tão fortemente que as plantas chegam a um ponto de não conseguir absorver essa água. Então, no sistema de aspersão, eu tenho uma eficiência média que vai estar variando entre 65% a 85%. Ou seja, de 100 litros de água que eu vou estar disponibilizando naquele solo, a planta vai estar conseguindo absorver de 65% a 85%. Essa variação vai ser pelo tipo de sistema, né, que eu estou utilizando. Né? Qual é o meu sistema de aspersão? Que além dessas perdas, né, por percolação, que é a perda para a parte mais inferior do solo, as perdas por evaporação, ainda tenho perdas que são pelo vento, né? O vento vai estar levando, vai carregar essas pequenas gotículas de água. O sistema de gotejamento, que é o sistema mais eficiente do ponto de vista de aproveitamento de água, ele tem valores médios de 80% a 90% de aproveitamento. Então, a perda é muito pequena, então se perde pouquíssimas quantidades de água nesse sistema. É o sistema de microaspersão,
realmente aspersores do tipo bailarina, e aqui eu também incluiria sistemas de mangueira Santeno, tem um aproveitamento de 75 a 85% na eficiência. Então já tem uma eficiência maior que o sistema de aspersão convencional. Já a irrigação por sulcos, ela tem uma eficiência de 40 a 60%. Então, é uma eficiência baixa, tem muita perda de água, uma vez que eu estou aplicando essa água diretamente sobre a superfície, e aí ele vai estar exposto ao processo de evaporação, de percolação, muito mais. É um sistema de baixa eficiência do ponto de vista de aproveitamento da água. E os sistemas de inundação, que chega varia de 50 a 80% do aproveitamento dessa água aplicada no solo. Então, a gente pode trazer aqui as vantagens, né, e desvantagens de cada um desses sistemas, trazendo um comparativo desses sistemas de irrigação. Então, cada um vai ter lá sua vantagem relacionada ao tipo de cultura, ao tipo de solo, que eu vou estar tendo essa aplicação. Então, na irrigação superficial, nessa irrigação superficial, que aí entraria a irrigação tanto por suco como por inundação, inicialmente como vantagem vai ter essa relação do, do baixo custo. Então, são sistemas de baixo custo de implantação, porque eu vou ter um custo inicial ali com mão de obra, mas não teria um custo com aquisição de tubulações, aquisição dos aspersores, dos gotejadores. Então, é um sistema que inicialmente ele vai ter essa questão do baixo custo. Favorece o aumento da fotossíntese. Então, o que a gente pode ver nessa lâmina d'água é que o sol, né, ele vai estar sendo refletido nessa lâmina d'água, e uma vez que ele é refletido, ele vai estar sendo refletido diretamente sobre as folhas dessas plantas, então vai aumentar a fotossíntese, né? Aumenta o sol, né, que vai estar sendo refletido, aumentando assim a fotossíntese. O vento não limita a irrigação, né? Então, diferentemente do sistema de aspersão, que a água simula chuva, essa não, essa vai diretamente sobre o solo, não tendo problemas com esse carregamento pelo vento. Promove também a fixação de nitrogênio. Essas áreas elas vão sendo alagadas, né, e quando tem esse alagamento, propicia o desenvolvimento de algumas algas verdes, que vão estar fazendo esse processo de fixação de nitrogênio. Então, é um ponto importante também de ser considerado. Já como desvantagem, ele vai diminuir a respiração das raízes. As raízes elas precisam de um espaço ali com ar para estar fazendo um processo de respiração. E uma vez que eu mantenho esse solo sempre úmido, né? Um processo de inundação, então não vou ter essa respiração das raízes. E para algumas plantas, isso é um fator que realmente pode implicar até na morte dessa planta. Principalmente em culturas, né, de repolho, brócolis, couve-flor, são culturas que realmente não toleram essa quantidade de água. Eu não poderia, por exemplo, utilizar uma irrigação de inundação, né? Talvez um sulco ali por um curto período pode ter funcionar, mas por inundação realmente não teriam essa possibilidade. Ela também entra como desvantagem que ela vai depender da declividade do solo. É um sistema que a água vai estar escoando ali por gravidade. Então, se for um solo que tem ondulações, né, que tem essas variações de nível, não vou conseguir fazer essa irrigação de uma forma muito adequada. Ao passo que, se esse solo for um solo muito declivoso também, eu vou ter uma velocidade, né, de escoamento dessa água muito alta e vai estar causando erosão no solo. Ainda que nos solos de planície já há essa erosão, quando eu tenho um solo
Em uma alta declividade, essa erosão vai ser ainda maior. E além dessas perdas de água por percolação, né? Então, ao passo que essa água ela vai estar ficando ali muito tempo sobre a superfície do solo, ela vai estar sendo percolada, ou seja, ela vai descer para as camadas mais baixas, onde a raiz não consegue estar aproveitando. Então, eu estou colocando água no solo, uma água que não vai ser bem aproveitada por essas raízes. Já a irrigação localizada, que é esse sistema de irrigação por gotejamento, também conhecido, né, ou também conhecido como microirrigação, é uma irrigação que ela vai estar aplicando água diretamente sobre a raiz das plantas, que é onde a planta precisa de água, de fato, é nas raízes. Então, ela vai ter como vantagem, inicialmente, um baixo custo de mão de obra e energia. Primeiramente, um baixo custo de energia, porque é um sistema altamente eficiente, com eficiências na casa de 90%. É um custo baixo com mão de obra. Uma vez iniciado o sistema, instalado o sistema, ele, ele não vai demandar mão de obra de manutenção, de estar mudando ali, às vezes desentupindo um aspersor. Então, ele facilita nesse sentido. A eficiência é altíssima nesse processo, evitando, né, essa perda de água, e do ponto de vista da sustentabilidade, eu vou fazer um melhor aproveitamento desse recurso hídrico. Tem a facilidade de aplicação de fertilizantes, eu posso estar fazendo uma aplicação via gotejamento, né? Então eu vou, juntamente com o processo de irrigação, eu vou estar fazendo ali um incremento de nutrientes nessa água, que vai já facilitar, inclusive, meu trabalho com a mão de obra. Ela tem uma adaptação a diferentes tipos de solo. Então, como vai estar sendo aplicado diretamente sobre as raízes, exatamente no local que as raízes precisam receber água, eu tenho essa adaptabilidade. Então, todo tipo de solo, inclusive os solos declivosos, acentuados, eu consigo fazer essa utilização da irrigação por gotejamento. E manter o solo úmido, né? Então, eu vou estar ali com água nas raízes, eu posso estar variando esse sistema, intercalando, por exemplo, no solo arenoso, totalmente arenoso, eu posso fazer várias irrigações ao longo do dia por esse processo de gotejamento, de forma que eu mantenha a região das raízes ali sempre úmida. Com isso eu evito perdas por evaporação e por percolação. Um sistema de altíssima eficiência realmente recomendado para todos os tipos de plantio. Porém, tem como desvantagem um custo inicial de implantação bastante elevado, né? As mangueiras de gotejamento ainda são mangueiras com um preço elevado, sem necessidade de implantação de um filtro. Então, são componentes desse sistema que vai estar encarecendo o meu processo de implantação desse sistema. Mas são sistemas altamente duráveis, né? Então, pode compensar ao longo do tempo. Porque apesar do alto custo inicial de implantação, o meu custo com energia posterior é baixo. Então, se eu estou pensando, estou utilizando a água de um poço artesiano, ou mesmo de um rio que fica distante, que eu tenho que fazer esse processo de bombeamento, que eu vou estar gastando combustível, ou vou estar gastando energia, é importante considerar esses custos ao longo do processo. E tem como desvantagem também que ele vai estar diminuindo a profundidade das raízes, ou seja, a raiz ela tem a função de busca de nutrientes e água. Então, uma vez que eu tenho ali essa água sempre disponível ali na superfície do solo, essas raízes acabam também ficando nessa área. E é um sistema também que às vezes dificulta um pouco o manejo, né? Uma capina, uma roçagem. Se esse sistema ele não for um sistema que vai estar enterrado ali no solo, que está sobre o solo, a depender do tipo de planta, quando eu for fazer um processo de capina, de roçagem, eu tenho que estar tendo bastante cuidado com essa mangueira para evitar cortes, né, que evitar que eu estrague essa mangueira. E a irrigação por aspersão.
ela vai ter como vantagem inicial ali um baixo custo de mão de obra, porque esse sistema, uma vez que forem implantados, eu vou manter ali tendo só o trabalho de fazer essa abertura dos registros e voltar funcionando já a minha irrigação. Ela tem uma eficiência de aplicação boa, né, variando em torno de 65% a 85%, a depender do sistema que eu estou utilizando. E possibilita também, assim como na irrigação por gotejamento, as fertirrigações. Principalmente os processos de microaspersão, eu posso estar diluindo, né, meus fertilizantes, meus biofertilizantes, biodefensivos nessa água de irrigação e está fazendo essa utilização via irrigação. E tem um bom controle da lâmina de irrigação, ou seja, eu consigo fazer uma determinação dessa lâmina de aplicação e tem também uma boa distribuição de água. E apresenta como desvantagem o desenvolvimento de doenças fúngicas. E a água ela vai estar sendo aplicada na forma de chuva e essa água vai estar sendo disponível ali na parte superior ali das folhas, causando desenvolvimento de fungos. Por exemplo, no cultivo do tomate. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.